As águas cristalinas das Maldivas refletiam um céu tão vazio quanto seu coração. Rodeada por um luxo que mais parecia uma jaula de ouro, Vanessa, aos 21 anos, estava parada na varanda do bangalô. A seda branca de sua camisola, uma cruel lembrança dos votos de casamento que recitara para um completo estranho. Seu marido, Jefferson, um homem com o dobro de sua idade e olhos tão frios quanto o aço de um bisturi, observava-a da porta, seu silêncio um peso sufocante. Aquilo não era uma lua de mel. Era o início de uma sentença. Ela sabia que um preço havia sido pago pela salvação de sua família, mas nunca imaginou que o verdadeiro custo só seria revelado agora, sob o olhar indiferente da lua, com uma proposta que iria ou estilhaçá-la por completo, ou se tornar a chave distorcida para sua liberdade. Se essa lua de mel, que mais parece uma jaula de ouro, já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder o desenrolar dessa trama e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. O dia do casamento fora uma obra de arte em tons de marfim e ouro, uma produção suntuosa orquestrada para impressionar centenas de convidados que ela jamais vira. Vanessa caminhara por uma nave de igreja forrada de lírios brancos, cujo perfume doce parecia denso e enjoativo, sufocando o ar. Seu vestido, uma criação de alta costura, que custara mais do que a casa onde crescera, era um casulo de seda e pérolas que a transformava em uma visão etérea, uma noiva de conto de fadas. Mas por baixo do véu delicado, seus olhos azuis, geralmente tão cheios de vida, estavam opacos, refletindo a imagem de uma boneca de porcelana prestes a ser encaixotada e despachada para um novo dono. Ao seu lado no altar, Jefferson era a personificação da elegância contida. O terno escuro, cortado sob medida, acentuava seus ombros largos e sua postura impecável. A barba cheia, meticulosamente aparada, conferia-lhe uma gravidade que sua expressão séria apenas reforçava. Quando ele colocou a aliança em seu dedo, suas mãos foram firmes, precisas, o toque de um cirurgião, desprovido de qualquer tremor ou ternura. Ele recitou seus votos com uma voz clara e ressonante, as palavras amar e respeitar, soando como cláusulas de um contrato lidas em voz alta. Durante a recepção, ela se sentiu como um acessório caro ao lado dele. Ele a guiava pelo salão com uma mão firme em suas costas, apresentando-a a desembargadores, magnatas e outros médicos renomados. Esta é Vanessa, minha esposa, ele dizia, e os sorrisos polidos que recebia de volta não a alcançavam. Eram sorrisos para ele, para o Dr. Jefferson Alencar, o herdeiro de uma fortuna e um dos obstetras mais respeitados do país. Ela era apenas um adorno inesperado em sua vida bem-sucedida. O único momento de calor genuíno, em meio àquele oceano de formalidade fria, foi o abraço de seu irmão, Samuel. Ele a segurou com força. O tecido áspero de seu terno alugado, um contraste gritante com a seda do vestido dela. Eu vou te tirar daqui, Nessa, ele sussurrou em seu ouvido, a voz embargada por uma raiva impotente. Eu juro. Ela apenas balançou a cabeça, engolindo as lágrimas. Era tarde demais para juramentos. O sacrifício já havia sido feito. A transição daquele palco social para a solidão a dois foi abrupta. O voo para as Maldivas, em uma cabine de primeira classe, que mais parecia um pequeno apartamento, foi marcado por um silêncio profundo. Jefferson se acomodou em sua poltrona e abriu um grosso volume de uma revista médica, sua atenção completamente absorvida pelos artigos complexos. Ele não lhe dirigiu mais do que as palavras estritamente necessárias. Está com fome? Precisa de algo? Vanessa passou horas olhando pela janela oval, observando as nuvens se estenderem como um deserto branco e infinito, sentindo-se tão à deriva quanto elas. A chegada ao resort foi igualmente impessoal. Jefferson cuidou de tudo com uma eficiência tranquila, sua presença imponente, garantindo que fossem tratados com a máxima deferência. O bangalô sobre as águas era de um luxo que a deixava sem fôlego. Um piso de vidro no centro da sala revelava o balé de peixes coloridos abaixo, e a piscina de borda infinita na varanda parecia se fundir com o azul turquesa do Oceano Índico. Era o paraíso, mas para Vanessa
parecia apenas uma versão mais bonita e espaçosa da jaula que a aguardava. Os primeiros dias da suposta lua de mel se arrastaram em uma rotina de distanciamento polido. As manhãs eram preenchidas pelo som suave das ondas e pelo tilintar distante dos talheres, enquanto tomavam café da manhã em silêncio. Ele, com seu tablet exibindo gráficos e exames. Ela, empurrando a comida de um lado para o outro no prato, o apetite sufocado pela ansiedade. Durante o dia, ele se dedicava às suas leituras à beira da piscina, enquanto Vanessa caminhava pela praia, sentindo os olhares de outros casais, olhares cheios de cumplicidade e carinho, como pequenas agulhas em sua pele. Ela observava as mãos dadas, os sorrisos trocados, os beijos roubados, e uma dor profunda se instalava em seu peito. Era a dor do que nunca teria. À noite, a farsa se tornava ainda mais insuportável. Jantavam em restaurantes sofisticados, onde Jefferson pedia o vinho mais caro, e discutia trivialidades com ela, perguntando sobre sua comida, sobre o clima, como um anfitrião cortês faria com um convidado. Mas seus olhos nunca se aqueciam. Eles a avaliavam, a estudavam, mas não a viam de verdade. Depois do jantar, ele se retirava para um lado do bangalô e ela para o outro. Ele nunca tentou tocá-la. O imenso quarto, com sua cama king size coberta de pétalas de flores na primeira noite, era um território dividido por uma fronteira invisível. Ele dormia de um lado, imóvel, sua respiração regular e profunda, enquanto ela ficava do outro, encolhida, acordada por horas a fio, ouvindo o mar e se perguntando quando sua sentença realmente começaria. Na quarta noite, a atmosfera mudou. Havia uma tensão no ar que não existia antes, uma quietude carregada de expectativa. Após o jantar, que foi ainda mais silencioso que o normal, Jefferson não se retirou imediatamente. Ele ficou de pé, junto à porta de vidro que dava para a varanda, observando o céu escurecer, as estrelas começando a pontilhar o veludo anil. Vanessa sentou-se no sofá, o coração batendo descompassado. Ela sabia que o momento havia chegado. Ele se virou para ela, e pela primeira vez seu olhar não era distante ou avaliador. Era direto, focado, o olhar de um médico prestes a dar um diagnóstico difícil. "Vanessa, precisamos conversar", disse ele, a voz calma, mas com um tom de finalidade que lhe causou um arrepio. Ele caminhou até a poltrona em frente a ela e sentou-se, inclinando-se ligeiramente para a frente. Suas mãos grandes repousavam sobre os joelhos. Ele era a imagem do controle. "Imagino que você tenha muitas perguntas sobre o porquê de estarmos aqui, sobre o porquê de eu ter proposto este casamento." Ela apenas assentiu, incapaz de formular uma palavra. A verdade era que ela tinha medo das respostas. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com a mesma precisão com que escolheria um instrumento cirúrgico. "Minha família tem uma longa história, um legado. Meu pai construiu um império no campo da medicina, e o pai dele antes dele. É algo que valorizo e que tenho o dever de continuar. E para isso, ele a encarou diretamente, seus olhos cinzentos não piscando. Eu preciso de um herdeiro." A palavra caiu no silêncio do quarto com o peso de uma bigorna. Herdeiro. Não era sobre amor, companheirismo ou sequer desejo. Era sobre linhagem, sobre sangue, sobre uma necessidade pragmática que ele precisava suprir. A humilhação começou a queimar em suas veias, um veneno lento e quente. "Eu não tenho interesse em um casamento nos moldes tradicionais", ele continuou, a voz desprovida de qualquer emoção. "Meu trabalho consome minha vida, e experiências passadas me ensinaram que envolvimentos românticos são ineficientes, complicações desnecessárias." Por um instante fugaz, uma sombra de algo que parecia dor antiga passou por seus olhos, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. No entanto, a necessidade de um sucessor é inegociável. Ele se levantou e caminhou até a varanda, dando-lhe as costas por um momento, enquanto olhava para a lua cheia, que prateava a superfície do oceano. Vanessa prendeu a respiração, o corpo inteiro tenso. O som das ondas parecia ter ficado mais alto, um rugido em seus ouvidos. Então ele se virou, o rosto parcialmente na sombra, o que o tornava ainda mais intimidador. Ele foi direto ao ponto, com a clareza brutal que definia sua personalidade. "Esta é a minha proposta, Vanessa.
É a razão pela qual você está aqui. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras pairar no ar. Me dê um herdeiro, um filho. Cumpra sua parte neste acordo. E no momento em que a criança nascer e sua saúde estiver restabelecida, você estará livre. O choque a atingiu como uma onda gelada, roubando-lhe o ar. Livre. A palavra que ela tanto almejava, agora transformada em uma moeda de troca pela sua dignidade, pelo seu corpo. Ele continuou como se estivesse detalhando um plano de tratamento. Você não precisará se preocupar com nada pelo resto da sua vida. Uma pensão substancial será depositada em uma conta em seu nome, uma quantia que lhe garantirá uma independência financeira que jamais sonhou. Você poderá viajar, estudar, fazer o que quiser. A única condição é que a criança permanecerá comigo. Ela será um Alencar, criada para assumir seu lugar no futuro. Você terá direito a visitas, é claro, dentro de um cronograma razoável que estabeleceremos. Cada palavra era um golpe. Ele não estava pedindo uma esposa, estava contratando uma barriga, uma incubadora de luxo. A garota sonhadora dentro dela, que um dia acreditou em contos de fadas, gritava em silêncio. A mulher que se olhava no espelho, agora, sentia-se nada mais que um recipiente, um objeto. A beleza que todos elogiavam era apenas a qualidade da embalagem. As lágrimas ardiam em seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não na frente dele. Não daria a ele a satisfação de vê-la desmoronar. Ela se levantou, as pernas trêmulas, mas a postura ereta. Caminhou até a outra extremidade da varanda, precisando do ar fresco da noite para não desmaiar. O luxo ao seu redor de repente pareceu grotesco, uma zombaria de sua situação. Aquele paraíso era o palco de sua maior humilhação. Então é isso, ela sussurrou, a voz rouca. É um negócio. É um arranjo mutuamente benéfico. Ele corrigiu o tom neutro, sem um pingo de remorso. Sua família está segura, suas dívidas foram pagas, seu futuro e o de seu irmão está garantido. E eu terei o que preciso. É um contrato claro, sem as confusões do sentimentalismo. Ela se virou para encará-lo, a brisa do mar agitando a seda de sua camisola. A luz da lua iluminava seu rosto, revelando a trilha de uma única lágrima solitária que ela não conseguiu conter. Mas em seus olhos havia algo novo. Uma centelha de desafio, uma determinação forjada na dor e na humilhação. Ele podia comprar seu tempo, podia usar seu corpo, mas não possuiria sua alma. A proposta dele, tão cruel e desumana, era também sua única esperança. A chave distorcida para sua liberdade, como ela havia pensado. Um caminho de volta para si mesma, mesmo que tivesse que atravessar o inferno para percorrê-lo. Ela respirou fundo, o ar salgado enchendo seus pulmões, dando-lhe uma força que não sabia que tinha. E se for uma menina? Ela perguntou a voz surpreendentemente firme. Jefferson pareceu pego de surpresa pela pergunta, a primeira que ela fazia. Ele a considerou por um momento. O primogênito, seja menino ou menina, o primeiro herdeiro. Vanessa olhou para o horizonte escuro, onde o céu encontrava o mar. Era um abismo, assim como o futuro que se estendia à sua frente. Mas no final daquele abismo havia a promessa de liberdade. E por isso, ela faria qualquer coisa. Ela voltou seu olhar para ele, o homem que era seu marido, mas que nunca a tocaria com amor. O homem que seria o pai de seu filho, mas que nunca seria seu parceiro. E com a dignidade que lhe restava, ela selou seu destino. Eu aceito. O voo de volta das Maldivas foi ainda mais silencioso que o de ida, mas o silêncio agora tinha uma textura diferente. Antes era o silêncio da estranheza. Agora era o silêncio pesado de um pacto. As palavras da proposta de Jefferson ecoavam na mente de Vanessa, sobrepondo-se ao zumbido dos motores do avião. Ela era uma contratada. Sua missão era clara, seu prazo de validade definido. O luxo do paraíso tropical fora trocado pela realidade iminente de sua nova vida e um calafrio percorria sua espinha, apesar do aquecimento da cabine. A mansão Alencar erguia-se em um dos bairros mais exclusivos da cidade, um monumento de arquitetura moderna, com linhas retas, paredes de vidro e uma fachada de mármore imponente que parecia fria mesmo sob o sol forte. Não era um lar. Era uma declaração de poder e riqueza. Por dentro,
a sensação de desolação apenas se intensificava. O pé direito altíssimo do hall de entrada fazia Vanessa se sentir minúscula. O mobiliário de design em tons de cinza, preto e branco era artisticamente arranjado, mas não convidava ao descanso. O eco de seus passos no piso polido era o único som a perturbar a quietude opressora. Era a casa de um homem que não temia a solidão, mas a cultivava como uma muralha. Os primeiros dias foram uma lição de invisibilidade. A casa era administrada por uma governanta e uma equipe de funcionários discretos que se moviam como sombras, atendendo a todas as suas necessidades materiais sem nunca fazer contato visual por mais de um segundo. Vanessa descobriu que ocuparia uma suíte na ala leste da mansão, enquanto os aposentos de Jefferson ficavam na ala oeste, uma distância geográfica que espelhava perfeitamente a distância emocional entre eles. As refeições eram servidas na imensa sala de jantar, um à cabeceira da longa mesa de vidro, o outro na extremidade oposta, a distância entre eles tão vasta que a comida parecia esfriar no trajeto. Ele lia notícias em seu tablet. Ela olhava para o jardim perfeitamente cuidado do lado de fora, sentindo-se como mais um item decorativo daquela casa impecável e sem vida. Seu único refúgio, sua única conexão com o mundo que deixara para trás, eram as ligações para Samuel. Ela se trancava em seu quarto suntuoso, sentindo-se uma prisioneira em uma torre de marfim, e discava o número dele com as mãos trêmulas. Nessa, como você está? Ele te machucou? O que ele fez com você? A voz de Samuel era sempre uma torrente de preocupação e raiva contida. Eu estou bem, Sam. A casa é grande. Ela mentia, ou melhor, omitia a verdade esmagadora de sua situação. Como poderia explicar a ele que seu marido a estava ignorando? Que o acordo era muito pior e mais humilhante do que ele jamais poderia imaginar. Grande? É uma prisão, isso sim. Ele retorquiu do outro lado da linha, e ela podia visualizar seu rosto se fechando em uma carranca. Eu não confio nele, Vanessa. O jeito que ele olhava para você no casamento, como se você fosse um troféu que ele acabou de comprar. Eu estou trabalhando, guardando cada centavo. Eu vou te tirar daí. Eu prometo. Não importa o que aquele desgraçado tenha pago pela nossa família. As promessas dele eram um bálsamo e uma tortura. Aqueciam seu coração com o amor incondicional de seu irmão, mas também a enchiam de culpa. Samuel não entendia que ela não podia simplesmente ir embora. O contrato estava selado. O futuro dele, que ele tanto se esforçava para construir, dependia do sacrifício dela. Tenha cuidado, Sam. Por favor. Era tudo o que ela conseguia dizer, a voz embargada. Certa manhã, uma semana após o retorno, a rotina de distanciamento foi quebrada. Vanessa desceu para o café e encontrou Jefferson esperando por ela, não na ponta oposta da mesa, mas de pé, perto do buffet, com um tablet na mão. Bom dia, Vanessa, disse ele, o tom profissional como sempre. A partir de hoje iniciaremos um protocolo para otimizar sua saúde. Para o sucesso do nosso acordo, é imperativo que seu corpo esteja nas melhores condições possíveis. Ele lhe entregou o tablet. Na tela havia um cronograma detalhado. Um plano de dieta elaborado por um nutricionista, rico em ácido fólico e outros nutrientes essenciais para a fertilidade. Horários para exercícios leves. Uma lista de vitaminas e suplementos que seriam entregues a ela diariamente. Até mesmo um horário recomendado para dormir. Vanessa olhou para a tela, depois para ele, o rosto queimando de humilhação. Ele a estava tratando como um animal de raça pura, sendo preparado para a reprodução. Cada aspecto de sua vida, de sua autonomia, estava sendo controlado e gerenciado por ele. Era uma invasão clínica, uma intimidade forçada que era, de alguma forma, pior do que a indiferença. Você não precisa se preocupar com nada. Apenas siga o plano. Qualquer dúvida pode falar com a senhora Lúcia, a governanta. Ele disse antes de se virar e sair para o trabalho, deixando-a sozinha com as regras de sua nova existência. Nos dias que se seguiram, Vanessa seguiu o protocolo com uma obediência apática. Ela comia o salmão com brócolis, tomava as pílulas, caminhava na esteira da academia particular da mansão. Sentia-se cada vez mais despersonalizada, um projeto médico em andamento. E, no entanto, em meio à revolta, uma semente de confusão foi plantada. O plano, embora frio e calculista, era meticuloso.
Cada detalhe fora pensado para o seu bem-estar. Era um cuidado impessoal, desprovido de afeto, mas era cuidado mesmo assim. Ninguém nunca havia se preocupado com sua saúde com tanto afinco. A primeira rachadura na armadura de gelo de Jefferson apareceu em uma noite chuvosa. A tempestade lá fora espelhava a turbulência em seu peito. Ela havia acabado de falar com Samuel, que lhe contara sobre uma nova oportunidade de emprego que poderia mudar a vida dele. A alegria em sua voz só serviu para aprofundar o abismo da melancolia de Vanessa. Após desligar, o peso de sua solidão se tornou insuportável. Ela desceu para a biblioteca, um cômodo vasto com paredes forradas de livros do chão ao teto, e se encolheu em uma poltrona de couro, finalmente se permitindo chorar. Eram soluços silenciosos que sacudiam seu corpo. As lágrimas um alívio quente em seu rosto frio. Ela não ouviu Jefferson entrar. Ele devia ter voltado tarde do hospital. Ele parou na entrada, observando-a. Seu primeiro instinto foi recuar, ignorar aquela demonstração de fragilidade que o deixava profundamente desconfortável. Aquilo era uma complicação, uma variável emocional que não fazia parte do plano. Mas ele não se moveu. Ele viu o quão pequena e frágil ela parecia naquela poltrona enorme, como uma criança perdida. Uma impulsão, estranha e irracional, o dominou. Ele caminhou em silêncio até um armário, pegou um cobertor de cachemir macio e o desdobrou. Aproximou-se dela por trás e, sem dizer uma única palavra, colocou o cobertor sobre seus ombros, cobrindo-a. Vanessa sobressaltou-se com o toque inesperado. O tecido era quente e pesado, um conforto físico que a pegou de surpresa. Ela ergueu a cabeça e seus olhos marejados encontraram os dele por um instante. Ele não disse nada. Sua expressão era indecifrável, mas ele não se afastou imediatamente. Apenas a observou por um segundo, como se quisesse se certificar de que o gesto havia sido completado. Então, ele se virou e saiu da biblioteca tão silenciosamente quanto entrou. Vanessa ficou ali, envolta no calor do cobertor, o coração batendo forte. O gesto não fazia sentido. Não se encaixava no homem frio e calculista que a havia contratado, e essa inconsistência a deixou mais confusa do que nunca. Alguns dias depois, um segundo gesto a desequilibrou ainda mais. O ar-condicionado central da mansão era eficiente demais, e Vanessa desenvolveu uma tosse seca e irritante. Certa noite, ela estava em seu quarto tentando ler, quando uma crise de tosse a atacou. Poucos minutos depois, ouviu uma batida leve em sua porta. Hesitante, ela abriu e encontrou Jefferson parado no corredor, segurando uma caneca fumegante. "Ouvi você tossindo", disse ele, a voz baixa. "É chá de limão com gengibre e mel. Beba. Vai ajudar com a irritação na garganta." Ele estendeu a caneca para ela. Suas mãos se roçaram quando ela a pegou, e uma corrente elétrica breve e chocante passou por ambos. Os olhos dele encontraram os dela, e por um momento a máscara de médico impenetrável pareceu vacilar. Ele parecia tão surpreso com o próprio gesto quanto ela. "Obrigada", ela sussurrou, a voz rouca pela tosse. Ele apenas assentiu, recuou um passo e voltou para sua ala da casa, deixando-a no corredor com o calor da caneca aquecendo suas mãos frias. Ela fechou a porta e encostou-se nela, inalando o vapor aromático. Aquilo não era parte do protocolo. Era um ato de cuidado espontâneo, um gesto humano. Quem era aquele homem, afinal? O cirurgião que a dissecava com o olhar ou o homem que lhe trazia chá quente no meio da noite? A concepção de Isis, quando aconteceu, não foi um ato programado. Não foi uma obrigação fria cumprida em um dia fértil do calendário. Aconteceu em uma noite em que as defesas de ambos estavam em seu ponto mais baixo. Jefferson havia chegado do hospital visivelmente exausto. Um caso de alto risco, um parto complicado onde quase perdera a mãe e o bebê, o deixara com os nervos à flor da pele. Ele se serviu de uma dose de uísque no escritório, algo que Vanessa nunca ouvira fazer, e ficou olhando para a escuridão do jardim. O rosto uma máscara de exaustão e algo mais, uma profunda solidão. Naquela mesma noite, Vanessa se sentia particularmente frágil. A distância de sua família, a monotonia de seus dias e a pressão constante do acordo pesavam sobre ela.
Ela vagava pela casa silenciosa, sentindo-se um fantasma, quando o viu no escritório. Ele não percebeu sua presença a princípio. Ela o observou em silêncio, vendo não o médico poderoso ou o contratante frio, mas um homem sobrecarregado, assombrado por seus próprios demônios. Ele finalmente se virou e a viu ali, parada no batente da porta. O habitual distanciamento em seus olhos deu lugar a uma vulnerabilidade crua que espelhava a dela. Nenhum dos dois disse nada. O silêncio se esticou, mas desta vez não era vazio. Estava cheio de um entendimento tácito, o reconhecimento de duas almas solitárias presas sob o mesmo teto. Ele caminhou lentamente em sua direção e ela não recuou. Ele parou a centímetros dela e o cheiro de uísque e do perfume masculino dele a envolveu. Ele ergueu a mão, não com a precisão de um médico, mas com uma hesitação que a surpreendeu. Ele tocou seu rosto, o polegar traçando suavemente sua bochecha. O toque era uma pergunta, um pedido silencioso, e em seu estado de carência e confusão, ela se inclinou para aquele toque, sua resposta silenciosa. Naquela noite, no quarto dele, as barreiras do contrato foram dissolvidas não por paixão avassaladora, mas por uma necessidade mútua e desesperada de conexão humana. Foi um encontro silencioso, quase reverente, onde a dor e a solidão de ambos se encontraram e se consolaram. Em meio à escuridão, eles não eram o contratante e a contratada. Eram apenas um homem e uma mulher, buscando um momento de alívio na imensidão de seu isolamento. E foi naquele raro momento de vulnerabilidade, sem palavras e sem promessas, que a semente de uma nova vida e de um sentimento impossível foi plantada. As semanas que se seguiram àquela noite de vulnerabilidade compartilhada foram repletas de uma ansiedade silenciosa. O acordo pairava entre eles, mas algo em sua dinâmica havia se quebrado e se rearranjado. Havia uma nova consciência um do outro, uma hesitação nos olhares trocados nos corredores, uma tensão que não era mais fria, mas carregada de uma eletricidade desconhecida. Vanessa se pegava observando-o, buscando vislumbres do homem vulnerável que vira no escritório, mas a fachada do médico controlado se reerguera, talvez mais impenetrável do que nunca. A confirmação veio em uma manhã ensolarada. 2 traços cor-de-rosa em um teste de farmácia, tão simples e ainda assim tão cataclísmicos. Vanessa sentou-se na beirada da luxuosa banheira de mármore, o pequeno objeto de plástico tremendo em sua mão. Uma onda de emoções conflitantes a inundou. Primeiro, um alívio avassalador. O caminho para sua liberdade estava traçado. O fim de sua sentença tinha uma data de início. Mas, logo em seguida, veio algo que ela não esperava. Um instinto feroz e protetor por aquela vida minúscula, quase teórica, que agora crescia dentro dela. Era uma parte dela. E por um instante a ideia de entregá-la pareceu uma amputação da alma. Ela encontrou Jefferson em seu escritório, revisando alguns exames em sua tela. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, a expressão neutra. Sem dizer uma palavra, ela estendeu a mão e colocou o teste sobre a mesa de mogno polido. Ele olhou para o objeto, depois para o rosto dela, e então, de volta para o teste. Um silêncio profundo preencheu o cômodo. Ele não sorriu. Sua mandíbula apenas se contraiu levemente, e ele se recostou na cadeira, os olhos fixos nos 2 traços cor-de-rosa, como se decifrasse um diagnóstico complexo. Certo, ele disse finalmente, a voz mais baixa que o normal. Vou marcar uma consulta no hospital para amanhã. Precisamos confirmar com um exame de sangue e fazer os primeiros exames. Ele se levantou, o profissionalismo assumindo o controle, mas seus movimentos eram mais lentos, mais deliberados. Ele parou na frente dela, e por um momento, Vanessa pensou que ele diria algo, talvez a tocaria. Mas ele apenas a observou, e havia uma nova intensidade em seu olhar, uma gravidade que ia além do pragmatismo. Era o peso da responsabilidade, da paternidade iminente. O protocolo de cuidados será redobrado. Seu bem-estar é agora a prioridade absoluta. O pragmatismo de Jefferson se transformou em uma vigilância quase sufocante. Ele não era mais apenas o médico, era o guardião de um tesouro inestimável. A dieta dela foi ajustada, os exercícios reavaliados. Ele a proibia de levantar qualquer peso. Questionava se ela havia dormido o suficiente.
e a senhora Lúcia parecia ter recebido ordens para observá-la a cada segundo. A princípio, Vanessa se sentiu ainda mais como um objeto, um recipiente valioso que precisava ser mantido em perfeitas condições. Mas, aos poucos, ela começou a perceber que a preocupação dele excedia os limites de um contrato. Ele não estava apenas protegendo seu herdeiro, ele estava protegendo-a. O ponto de virada, o momento em que as linhas do acordo começaram a se borrar irremediavelmente, foi durante o primeiro ultrassom. A sala estava escura, exceto pelo brilho da tela do monitor. O técnico, um jovem que obviamente idolatrava Jefferson, estava visivelmente nervoso. Vanessa deitou-se, o gel frio em sua barriga causando-lhe um arrepio. Jefferson estava ao seu lado, de pé, os braços cruzados, observando a tela com uma concentração de falcão. Quando o técnico finalmente localizou o pequeno embrião, um som rítmico e rápido preencheu o silêncio. Tum, 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 tum. O som de um coração. O som de sua filha. Vanessa prendeu a respiração, os olhos cheios de lágrimas. E então, algo extraordinário aconteceu. Jefferson se inclinou para a frente, pegando o transdutor da mão do técnico chocado. "Me permita", disse ele, a voz suave, mas com uma autoridade inquestionável. Suas mãos tão firmes e experientes moveram o aparelho sobre a barriga dela, com uma delicadeza que a fez estremecer. A frieza clínica havia desaparecido. Seus olhos não desgrudavam da tela, e um sorriso, o primeiro sorriso genuíno e maravilhado que Vanessa já vira, tocou seus lábios. "Olhe, Vanessa", ele sussurrou, a voz embargada por uma emoção que ele não tentava esconder. "Está vendo esse pequeno piscar de luz? É o coração. 160 batimentos por minuto. Perfeito." Ele moveu o transdutor. "Isso aqui, o broto neural, a base de toda a medula espinhal. Tudo está se desenvolvendo exatamente como deveria." Ele não estava falando como um médico para uma paciente ou como um contratante para uma incubadora. Ele estava falando como um pai, compartilhando o milagre de seu filho com a mãe. Naquele instante, na penumbra daquela sala, sob o som daquele pequeno coração, Vanessa não viu o Dr. Jefferson Alencar. Viu Jefferson. Um homem capaz de uma ternura profunda, de uma admiração que a deixava sem fôlego. E pela primeira vez, ela se permitiu sentir uma pontada de esperança, uma faísca de algo que se parecia perigosamente com afeto. A partir daquele dia, a mansão fria começou a ganhar um calor sutil. As conversas na mesa de jantar, embora ainda hesitantes, agora giravam em torno da gravidez. Uma noite, ele perguntou sobre nomes. "Eu sempre gostei de Isis", Vanessa confessou, timidamente. "Minha avó costumava me contar histórias sobre a deusa egípcia, sobre maternidade e força." Jefferson a considerou por um momento e então assentiu lentamente. "Isis. É um nome forte. Eu gosto. Isis Alencar." Dizer o nome em voz alta pareceu torná-lo real, um elo que os unia. Logo eles estavam discutindo a decoração do quarto de Isis, um dos muitos cômodos vazios na ala leste, perto do de Vanessa. Ele trazia catálogos de móveis infantis, apontando para os berços com as melhores classificações de segurança, enquanto ela se encantava com papéis de parede com estrelas e móveis de feltro. Eles discordavam, debatiam e, por fim, chegavam a um acordo, agindo sem perceber como qualquer casal normal esperando seu primeiro filho. Um frágil castelo de felicidade doméstica começou a ser construído em torno deles, e Vanessa se permitiu, com cautela, acreditar que talvez aquele acordo pudesse se transformar em algo mais. Foi no auge dessa frágil esperança que a sombra do passado de Jefferson retornou, longa e agourenta. Eles foram a um jantar de gala beneficente do hospital. Pela primeira vez, Vanessa se sentiu quase como uma esposa de verdade ao lado dele. Ele a ajudou a sair do carro, a mão protetoramente em suas costas enquanto guiava sua figura, já com uma leve curva da gravidez, pelo salão lotado. E foi então que ela a viu. Uma mulher alta, de cabelos escuros e lisos, em um vestido vermelho que parecia moldado em seu corpo escultural. Ela se movia com a confiança de quem era dona do mundo, e seu sorriso afiado parou diretamente em Jefferson. "Jefferson, querido." "Há quanto tempo?" disse a mulher, a voz como veludo e vidro quebrado.
Vanessa viu o corpo de Jefferson enrijecer. A mão em suas costas ficou tensa. Bruna, ele disse, o nome saindo de seus lábios como uma formalidade gelada. O que faz aqui? Eu voltei, meu bem. Cansei da Europa, disse ela, os olhos percorrendo Vanessa de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado. E vejo que você esteve ocupado. Quem é sua acompanhante? Esta é Vanessa, minha esposa. A voz de Jefferson era cortante, protetora. Bruna ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada, um sorriso de puro veneno se formando em seus lábios vermelhos. Esposa? Ora, Jefferson, você, casado, e com ela, você sempre foi cheio de surpresas. Ela estendeu a mão para Vanessa, as unhas longas e vermelhas como garras. Bruna Matos, é um prazer. Jefferson e eu temos uma longa, longa história juntos. Naquela noite, a paz frágil foi estilhaçada. Jefferson estava distante, irritadiço. E Vanessa sentia o olhar de Bruna sobre ela de todos os cantos do salão. Alguns dias depois, o ataque veio de forma mais direta. Vanessa estava em uma loja de artigos de bebê, olhando para pequenos sapatinhos de lã, quando uma voz familiar soou atrás dela. Que coincidência adorável! Era Bruna, sorrindo como se fossem as melhores amigas. Não sabia que você frequentava esses lugares. Jefferson me disse que o casamento de vocês era mais um arranjo moderno. Fico feliz que ele esteja te permitindo essas pequenas alegrias. Cada palavra era uma facada sutil. Arranjo moderno. Permitindo. Eu vim comprar um presente para minha sobrinha, mentiu Vanessa, o rosto corando. Ah, claro. Bruna cantarolou, pegando um macacãozinho azul. Jefferson sempre quis um menino. Falava o tempo todo em ter um Jefferson Júnior para levar o nome da família adiante. Mas tenho certeza de que ele ficará contente com qualquer coisa que cumpra o propósito, não é? Bruna se aproximou fingindo confidência. Escute, querida, conheço o Jefferson melhor do que ninguém. Ele é um homem de objetivos. Uma vez que ele consegue o que quer, ele segue em frente. Ele fez isso comigo. E nós éramos noivos, apaixonados. Apenas tome cuidado para não confundir a preocupação dele com o investimento com algo mais. Eu não gostaria de ver uma moça tão doce sair machucada. O veneno de Bruna era habilidoso, misturando falsa simpatia com verdades distorcidas que se alojavam na mente de Vanessa como farpas. A semente da dúvida estava plantada. O castelo de esperança começou a tremer. A proteção de Jefferson, que antes a confortava, agora parecia sinistra. O cuidado de um criador com seu animal mais valioso. As noites em que ele lhe trazia um copo de leite morno. Os momentos em que colocava a mão em sua barriga para sentir Isis chutar. Tudo foi recontextualizado pela malícia de Bruna. Ele estava apenas cuidando de seu herdeiro. Ela era apenas a incubadora, como Bruna insinuara, a ser descartada assim que a encomenda fosse entregue. A sombra de Bruna se estendeu sobre a casa. Um buquê de flores chegou para Jefferson no hospital, com um cartão que dizia, lembrando dos velhos tempos. Uma mensagem de texto que Vanessa viu por acaso na tela bloqueada dele. Precisamos conversar sobre nós. Jefferson se tornava cada vez mais fechado, irritado com a presença de Bruna. Mas sua recusa em discutir o assunto com Vanessa apenas alimentava as inseguranças dela. O silêncio, que eles haviam começado a preencher com uma conexão frágil, voltou mais denso e frio do que nunca, envenenado por dúvidas e pelo fantasma de um passado que ameaçava destruir o futuro que Vanessa mal ousava começar a sonhar. O veneno de Bruna se infiltrou em cada pensamento de Vanessa, manchando cada gesto de Jefferson com a cor da suspeita. A barreira de gelo que havia começado a derreter entre eles se solidificou novamente, mais espessa e fria do que nunca. Quando Jefferson insistia que ela descansasse, Vanessa não ouvia preocupação, mas o comando de um proprietário cuidando de seu bem mais valioso. Quando ele colocava a mão em sua barriga para sentir um chute de Isis, ela não sentia o toque de um pai maravilhado, mas a verificação de um investidor inspecionando seu ativo. Ela se tornou uma atriz em sua própria vida, sorrindo debilmente, agradecendo com palavras vazias, enquanto por dentro construía muralhas para proteger seu coração do golpe final que, ela tinha certeza, viria após o nascimento. Jefferson, por sua vez, sentia a mudança e se via perdido.
A mulher que havia começado a sorrir para ele, que o olhava com uma curiosidade hesitante durante o ultrassom, desaparecera. Em seu lugar, estava a boneca de porcelana do dia do casamento, educada, distante e inalcançável. Suas tentativas de se aproximar eram recebidas com uma passividade fria que o frustrava e o feria de uma forma que ele não queria admitir. Sem entender a origem daquela súbita frieza, ele se sentiu rejeitado. Aquele breve vislumbre de uma vida familiar, de calor e parceria, pareceu uma ilusão. Ferido e confuso, ele fez a única coisa que sabia. Recuou para a segurança de sua concha profissional, tornando-se mais uma vez o médico distante, o que, para a mente envenenada de Vanessa, apenas confirmava todas as mentiras de Bruna. O golpe de mestre de Bruna veio em uma tarde cinzenta. Ela, acidentalmente, encontrou Vanessa em um café perto da mansão. Com um ar de confidência relutante e falsa piedade, ela desferiu a facada final. Eu não deveria te contar isso, Vanessa, mas meu senso de sororidade me obriga, disse ela, mexendo em seu café com uma unha vermelha impecável. Eu estava com Jefferson ontem. Tivemos uma longa conversa sobre o futuro. Ele está planejando as coisas. Ela fez uma pausa dramática. Ele comprou um apartamento maravilhoso, pequeno, mas elegante, no seu nome. Ele me disse que é para garantir que você tenha um lugar para recomeçar depois que o bebê nascer. Ele até falou sobre um cronograma de visitas. Foi tudo tão prático. Ela suspirou. Eu sei que ele se preocupa com você à maneira dele, mas o plano dele nunca mudou. Ele só quer o herdeiro. Pensei que você deveria saber para poder se preparar. Cada palavra era uma mentira habilmente construída em torno de uma meia-verdade. Jefferson, de fato, havia comprado um imóvel, mas seu plano era entregá-lo a Vanessa junto com a anulação do contrato, como uma prova de que ela estava livre para escolher ficar, não por obrigação, mas por vontade própria. Era para ser um gesto de libertação, não de expulsão. Mas nas mãos de Bruna, a verdade foi torcida em uma arma cruel. Para Vanessa, aquela notícia foi a confirmação final de seu status descartável. O chão se abriu sob seus pés. A dor em seu peito era tão aguda, tão física, que ela mal conseguia respirar. Ela agradeceu a Bruna com a voz trêmula e voltou para a mansão sentindo-se oca por dentro. Naquela noite, a angústia emocional cobrou seu preço físico. Vanessa estava em seu quarto, olhando para a chuva que escorria pela janela, quando uma dor lancinante e súbita atravessou seu abdômen como uma lâmina. Ela gritou, curvando-se, as mãos instintivamente indo para sua barriga protuberante. Outra pontada, mais forte. O pânico gelado a dominou. Algo estava terrivelmente errado. Ela tentou se levantar para pedir ajuda, mas suas pernas fraquejaram e ela caiu de joelhos no tapete macio, a dor ofuscando sua visão. Jefferson encontrou-a minutos depois. Ele estava passando pelo corredor quando ouviu um gemido baixo. A porta do quarto dela estava entreaberta. O que ele viu o fez congelar por uma fração de segundo, o sangue sumindo de seu rosto. Vanessa estava no chão, o rosto pálido e contorcido de dor. A fachada de médico, o controle, a distância, tudo se desintegrou naquele instante. Vanessa, ele gritou, o nome dela um rasgo de puro terror. Ele correu para o lado dela e o homem calculista desapareceu, dando lugar a um marido apavorado. O que você está sentindo? Onde dói? Suas mãos, geralmente tão firmes, tremiam enquanto ele a examinava. Vendo a gravidade da situação, o pânico se transformou em ação movida à adrenalina. Com uma força que não sabia que possuía, ele a pegou nos braços, seu corpo surpreendentemente leve. Vai ficar tudo bem, ele dizia repetidamente, mais para si mesmo do que para ela. Eu estou aqui, nós vamos cuidar de vocês. Ele praticamente correu escada abaixo, gritando ordens para a senhora Lúcia ligar para o hospital e avisar que ele estava a caminho com uma emergência obstétrica de código vermelho. A chegada ao hospital foi um borrão de luzes e rostos preocupados. Jefferson era uma força da natureza, sua presença imponente abrindo caminho, sua voz comandando a equipe antes mesmo que eles chegassem à sala de emergência. Ele a colocou na maca, nunca soltando sua mão, os olhos fixos nos monitores que começavam a apitar com urgência.
O diagnóstico veio rápido e era o pior possível. Descolamento prematuro da placenta. Uma emergência gravíssima que colocava a vida de Vanessa e de Isis em risco imediato. O médico de plantão, Dr. Martins, um residente competente, mas jovem, começou a listar as opções. Dr. Alencar, podemos tentar estabilizá-la com medicação, monitorar o sofrimento fetal e... Não! A voz de Jefferson cortou o ar como um chicote. Todos na sala se calaram. O marido em pânico havia desaparecido e em seu lugar estava o chefe de obstetrícia, o melhor cirurgião do estado. Sua máscara não era mais de frieza, mas de uma concentração feroz, forjada no terror de perder tudo o que importava. Seus olhos, antes indecifráveis, agora queimavam com uma fúria protetora. Não há tempo para tentar estabilizar. Ele rosnou, o olhar varrendo a equipe. A pressão dela está caindo e os batimentos do bebê estão em desaceleração. Quero esta sala de cirurgia preparada para uma cesariana de emergência em 2 minutos. Quero 2 unidades de O negativo cruzadas e prontas para transfusão. Anestesista, prepare-se para uma anestesia geral. Eu vou operar. A equipe ficou atônita por um segundo. Um médico operar a própria esposa em uma situação de crise era uma quebra de todos os protocolos, de toda a ética de distanciamento profissional. Mas ninguém ousou questioná-lo. A autoridade em sua voz era absoluta, a competência em seus olhos, inegável. Eles viram o que ele era naquele momento. Não apenas um colega, mas um leão lutando por sua família. E eles obedeceram sem hesitar. Enquanto o empurravam para a sala de cirurgia, Vanessa, em meio a ondas de dor e medo, viu Jefferson ao seu lado, já se preparando, vestindo o avental cirúrgico sobre a roupa. Seus olhos se encontraram. O medo dela era um oceano, e ela estava se afogando. Mas o olhar dele era uma promessa. O terror estava lá, no fundo de suas pupilas, mas por cima dele havia uma camada de determinação inabalável, de aço puro. Suas mãos, que ele agora lavava com uma precisão mecânica, estavam perfeitamente firmes. Eram as mãos de um cirurgião no auge de seu poder, movidas não apenas pelo conhecimento, mas por um amor tão desesperado que se tornava uma força da natureza. Aquelas mãos firmes, aquela expressão de foco absoluto, apesar do pânico que ela sabia que ele sentia, foram uma declaração silenciosa mais poderosa e verdadeira do que qualquer palavra de amor que ele jamais poderia ter dito. Ela confiou nele. Enquanto Vanessa estava na sala de cirurgia, lutando pela vida, Bruna chegou ao hospital. Ela havia ligado para um contato e soube da emergência. Apareceu na sala de espera da ala cirúrgica, o rosto cuidadosamente arrumado em uma máscara de preocupação, pronta para desempenhar o papel de amiga solidária e estar lá para consolar Jefferson quando o pior acontecesse. Horas depois, a porta da área restrita se abriu e Jefferson saiu. Ele estava exausto, o pijama cirúrgico manchado, o rosto marcado pela tensão, mas ele estava de pé. Ele vira Bruna ali e parou. A névoa da cirurgia se dissipou e uma clareza gelada tomou seu lugar. Ele a viu, com sua preocupação falsa, e entendeu tudo. A frieza repentina de Vanessa, sua angústia, a crise, tudo se conectou. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz baixa e perigosamente calma. "Jefferson, eu soube e vim correndo. Como ela está? E o bebê? Eu sinto muito." Começou Bruna, aproximando-se com a mão estendida. Ele deu um passo para trás, como se o toque dela pudesse contaminá-lo. "Foi você", ele disse, não como uma pergunta, mas como uma sentença. "As mentiras, a manipulação, você a envenenou." Bruna vacilou. "Eu não sei do que você está falando. Eu só estava preocupada." "Preocupada?" Ele explodiu, a fúria finalmente rompendo a superfície. Era uma fúria fria, aterrorizante. Sua preocupação quase a matou. Quase matou minha filha. "Você não se importa comigo, Bruna. Você nunca se importou. Você só não suporta a ideia de que eu segui em frente, de que encontrei algo real com uma mulher que tem mais dignidade e força em um único suspiro do que você terá em toda a sua vida." Ele se aproximou dela, o corpo imponente emanando uma ameaça silenciosa. "Fique longe da minha esposa. Fique longe da minha família. Se eu te vir, se eu ouvir seu nome, se eu sequer pensar que você está respirando o mesmo ar que elas,
Eu vou usar cada grama do meu poder e da minha influência para garantir que você não tenha onde se esconder. Acabou. Ele não esperou por uma resposta. Virou-lhe as costas e caminhou na direção da unidade de terapia intensiva, onde Vanessa estava se recuperando. Ele a deixara para trás, uma figura solitária e diminuída no corredor estéril, seu poder desfeito, suas intrigas reduzidas a nada. Ele havia feito sua escolha, e agora ele só precisava lutar para que a mulher que ele amava acordasse para que ele pudesse, finalmente, dizer-lhe a verdade. A luz branca e ofuscante da sala de cirurgia era a única realidade de Vanessa em meio à névoa de dor e anestésicos. Ela sentia a presença de Jefferson, não como seu marido, mas como o centro de comando daquele universo estéril. Cada ordem que ele dava era precisa. Cada instrução para a equipe era um elo na corrente que a mantinha, e a Isis, vivas. Havia uma calma aterrorizante em sua voz, a calma de um mestre em seu ofício, e sob essa calma, Vanessa podia sentir a vibração de seu medo desesperado. Ele estava lutando uma guerra em duas frentes, uma contra a complicação médica, a outra contra o pânico que ameaçava consumi-lo, e ele estava vencendo ambas. Quando a anestesia finalmente a puxou para a inconsciência, a última coisa que ela viu foi o brilho intenso da lâmpada cirúrgica refletido nos olhos dele, olhos que prometiam trazê-la de volta. O retorno à consciência foi lento, um despertar gradual em um quarto silencioso e com pouca luz. O primeiro som que registrou foi o bip suave e constante de um monitor cardíaco. A segunda foi uma respiração profunda e regular perto dela. Vanessa virou a cabeça com dificuldade, o corpo dolorido protestando. Jefferson estava sentado em uma poltrona ao lado de sua cama, a cabeça tombada para o lado, adormecido. A exaustão marcava seu rosto, suavizando as linhas duras de sua mandíbula. Sua mão grande segurava a dela mesmo durante o sono, o toque firme e protetor. E então, ela ouviu outro som. Um pequeno resmungo, vindo de um berço de acrílico ao lado da cama. Seu coração deu um salto. Isis. Com um esforço que lhe custou cada grama de força, ela se ergueu sobre os cotovelos. Lá estava ela. Um pequeno pacote envolto em um cobertor rosa, o rostinho enrugado, os cabelos escuros e finos colados à cabeça. Ela era minúscula, perfeita. O instinto maternal, tão abstrato até então, a atingiu com a força de uma onda de amor tão avassaladora que a deixou sem ar. O movimento a fez gemer de dor, o que despertou Jefferson instantaneamente. Seus olhos se abriram, focando nela com uma urgência preocupada. Vanessa, como você está se sentindo? Não se esforce, disse ele, a voz rouca de sono, levantando-se e a ajudando a se recostar nos travesseiros. Ela... sussurrou Vanessa, os olhos fixos no berço. Ela está bem? Um sorriso cansado, mas radiante, iluminou o rosto de Jefferson. Ela é a bebê mais teimosa e forte que eu já vi, tirando a mãe dela. Ele se inclinou sobre o berço e, com uma delicadeza que ainda a chocava, pegou a pequena Isis nos braços. Ela está perfeita. 3 quilos e 48 centímetros de pura braveza. Ele trouxe a filha até ela, depositando o pequeno embrulho nos braços de Vanessa. O peso dela, tão leve e ao mesmo tempo tão substancial, era a sensação mais real que Vanessa já experimentara. As lágrimas escorreram por seu rosto, lágrimas de alívio, de alegria, de um amor que doía de tão intenso. Isis abriu os olhinhos de um azul acinzentado profundo e a encarou com uma sabedoria ancestral. Jefferson sentou-se na beirada da cama, o olhar alternando entre a filha e a esposa, o rosto transbordando de uma emoção que ele não fazia mais questão de esconder. Era adoração, era gratidão, era amor. Você nos salvou, disse Vanessa, a voz embargada. Eu vi você, eu senti. Você não desistiu. Ele pegou a mão livre dela, entrelaçando seus dedos. Eu nunca desistiria de vocês, disse ele, a voz grave e cheia de uma verdade inabalável. Nunca. Ele fez uma pausa e a sombra de Bruna passou por seus olhos. Vanessa, precisamos conversar sobre Bruna. O que ela te disse? Vanessa o interrompeu, colocando um dedo em seus lábios. Não agora, sussurrou ela. Eu não me importo com o que ela disse. Eu vi a verdade. Naquela sala de cirurgia, eu vi tudo o que eu precisava saber. As mentiras de Bruna,
que horas antes pareciam verdades absolutas, agora se desfaziam como fumaça diante da realidade avassaladora do que ele havia feito por elas. Os dias no hospital foram um interlúdio surreal, um casulo de recuperação e descoberta. Jefferson mal saía do lado dela. Ele ensinou Vanessa a amamentar, com a paciência de um consultor experiente e o orgulho de um pai de primeira viagem. Ele trocou as fraldas, deu os banhos, sua precisão cirúrgica se aplicando às tarefas mais mundanas da paternidade com uma devoção comovente. À noite, quando Isis chorava, eram os dois que se levantavam, trabalhando em equipe silenciosa na penumbra do quarto, o cansaço compartilhado se tornando mais um elo a uni-los. A volta para casa foi um recomeço. A mansão, antes um mausoléu frio, agora parecia diferente. A luz que entrava pelas imensas janelas de vidro parecia mais quente. O silêncio não era mais opressor, mas preenchido pelos pequenos sons de uma nova vida. O choro de Isis, seus resmungos, o som da cadeira de balanço no quarto dela. A casa finalmente tinha um coração. O quarto de Isis, que eles haviam planejado juntos, tornou-se o centro de seu universo. Jefferson passava horas ali, apenas observando a filha dormir no berço, o dedo gigante sendo agarrado pela mãozinha minúscula. Vanessa o observava da porta, o coração se apertando com uma ternura que doía. O homem que a contratara para gerar um herdeiro havia desaparecido, substituído por um pai completamente apaixonado. E o amor dele pela filha transbordava e a alcançava. As barreiras entre eles desmoronaram por completo. As alas leste e oeste da casa deixaram de existir. Ele dormia no quarto dela, em uma poltrona a princípio, apenas para ficar de olho nelas. Mas logo, a distância se tornou insuportável para ambos. Em uma noite particularmente exaustiva, após conseguirem finalmente fazer Isis dormir, eles se olharam sobre o berço, e a eletricidade que sempre existiu entre eles se tornou uma correnteza. Ele a seguiu até o quarto dela e, sem uma palavra, puxou-a para seus braços. O beijo não foi de paixão desesperada, mas de uma profunda e comovente necessidade, um reconhecimento de tudo o que haviam passado. Foi um beijo de gratidão, de alívio, um beijo que dizia, nós sobrevivemos. A paixão que se seguiu foi uma redescoberta. Não era mais o encontro silencioso de dois estranhos solitários, mas a união de duas pessoas que haviam enfrentado a morte juntas e saído do outro lado. Havia ternura em seu toque, admiração em seu olhar. Ele a amava não como a boneca de porcelana, mas como a mulher forte que havia lutado para trazer sua filha ao mundo. E ela o amava não como o médico poderoso, mas como o homem que havia lutado com cada fibra de seu ser para salvá-las. Eles se tornaram uma família nos pequenos momentos, nos sorrisos sonolentos trocados às 3 da manhã, no jeito como ele lhe trazia uma xícara de chá enquanto ela amamentava, na maneira como a mão dela encontrava a dele enquanto observavam Isis dormir. No entanto, como uma nuvem escura em um céu ensolarado, a sombra do contrato ainda pairava sobre eles, não dita, mas presente. Agora que ela estava apaixonada, o acordo se tornara uma fonte de terror. A liberdade que antes ela tanto almejava, agora era seu maior medo. Cada gesto de amor dele era acompanhado por uma vozinha cruel em sua mente. Isso é temporário. Ele ainda espera que você vá embora. Ela se lembrava da mentira de Bruna sobre o apartamento, e mesmo sabendo que era uma mentira, o medo de que houvesse um grão de verdade nela a assombrava. Jefferson, por sua vez, vivia seu próprio inferno particular. Como ele poderia falar sobre o contrato agora? Dizer, esqueça tudo, eu te amo, por favor, fique, soaria como uma armadilha. Ela pensaria que ele estava tentando aprisioná-la, usando seus sentimentos para invalidar a promessa de liberdade que ele lhe fizera. O medo de que a liberdade fosse, de fato, o que ela mais desejava, o paralisava. E se, ao confessar seu amor, ele a assustasse e a fizesse fugir? O silêncio, que antes os separava, agora os prendia em uma gaiola de incerteza dourada. A pressão externa veio na forma de Samuel. Assim que Vanessa se recuperou o suficiente, ele veio visitá-la, o rosto uma mistura de alívio pela saúde da irmã
e uma desconfiança endurecida em relação a Jefferson, que nem a visão do homem sendo um pai devotado conseguia abalar. Enquanto Jefferson estava no hospital, Samuel se sentou com Vanessa na sala de estar, agora mais aconchegante com um tapete macio e brinquedos de bebê espalhados. Ele parece diferente, admitiu Samuel a contragosto. Ele é, disse Vanessa, o amor evidente em sua voz. Samuel franziu a testa, desconfortável com o que via. Nessa, não se esqueça do que ele é. Ele te comprou. Essa criança, ela era o preço. Você cumpriu sua parte. Agora é hora de pegar o que é seu por direito e sair daqui. Começar sua vida de verdade. Esta é a minha vida de verdade, Sam, ela respondeu, a voz mais firme do que esperava. É? Ou é só uma ilusão confortável? Você acha mesmo que um homem como ele vai ficar com uma garota como você para sempre? Ele conseguiu o que queria, o herdeiro. Não seja ingênua. Pegue o dinheiro e venha embora. Nós podemos viajar, você pode voltar a estudar. Seja livre, como era o plano. As palavras dele, ditas com a melhor das intenções, eram como sal na ferida aberta da insegurança de Vanessa. A liberdade que ele oferecia soava como um exílio. A dúvida que ela havia conseguido suprimir voltou com força total. E se Samuel estivesse certo? E se toda aquela felicidade fosse apenas um interlúdio, uma bolha prestes a estourar? O peso do acordo, que quase fora esquecido em meio à alegria do nascimento e do amor redescoberto, desabou sobre ela mais pesado e mais ameaçador do que nunca, forçando-a a encarar o dilema final de sua vida. As palavras de Samuel ecoaram na mente de Vanessa, reabrindo a ferida da dúvida que ela pensava ter cicatrizado. Nos dias que se seguiram, uma melancolia sutil se instalou nela, um véu de tristeza que Jefferson notou imediatamente. A espontaneidade entre eles deu lugar a uma hesitação cuidadosa. Ela sorria, mas seus olhos pareciam distantes. Ela o abraçava, mas ele sentia uma rigidez em seus ombros, como se ela estivesse se preparando para um impacto. Ele a via olhando para a pequena Isis com uma intensidade dolorosa, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Jefferson sabia que o silêncio estava mais uma vez se tornando seu inimigo. A sombra do acordo, que ele tentara ignorar na esperança de que o amor o dissolvesse, era um veneno que ainda corria nas veias da relação deles. Ele percebeu, com uma clareza cortante, que não poderia ter o amor dela enquanto ela ainda fosse, em teoria, sua prisioneira. Para que o amor deles fosse real, ela precisava ser verdadeiramente livre. E a liberdade, ele entendeu, não era algo que ele pudesse conceder. Era algo que ele precisava provar que ela sempre tivera. O medo de perdê-la era um nó gelado em seu estômago, mas o medo de mantê-la em uma jaula dourada, mesmo que por amor, era ainda pior. Incapaz de suportar a incerteza e o risco de vê-la definhar naquela tristeza silenciosa, ele tomou sua decisão. Em uma noite, cerca de um mês após o nascimento de Isis, ele a observou adormecer, o rosto sereno sob a luz suave do abajur, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo. O amor que sentia por ela era uma força tão avassaladora, tão profunda, que parecia ter reescrito seu código genético. O médico cínico e pragmático havia morrido naquela sala de cirurgia, e em seu lugar nascera um homem que acreditava em milagres, porque vivia com 2 deles todos os dias. Ele beijou sua testa suavemente e foi para seu escritório, o lugar onde o contrato frio fora concebido, agora para ser o lugar onde ele seria destruído. Na manhã seguinte, ele pediu que ela o encontrasse na sala de estar, após colocar Isis para dormir. Vanessa entrou na sala com o coração apertado, a ansiedade fazendo suas mãos suarem. Tinha chegado a hora. Ele a dispensaria agora. O apartamento de que Bruna falara devia estar pronto. Ela se preparou para a dor, erguendo a cabeça, determinada a não desmoronar na frente dele. Jefferson estava de pé perto da lareira que estava apagada. Em uma mesa ao lado dele havia uma pasta de couro. Sua expressão era séria, mas seus olhos, quando encontraram os dela, estavam cheios de uma vulnerabilidade que a desarmou. Vanessa, sente-se, por favor, disse ele, a voz calma. Ela se sentou no sofá, as mãos entrelaçadas no colo, para que ele não as visse tremer. Ele pegou a pasta e sentou-se na poltrona em frente a ela, a mesma onde ele se sentara na noite em que lhe fizera a proposta nas Maldivas.
O círculo estava se fechando. Quando nos casamos, ele começou, a voz baixa e firme. Eu te fiz uma proposta. Um acordo. Foi o ato mais pragmático, cínico e estúpido da minha vida. Eu te tratei não como uma pessoa, mas como uma solução para um problema. E por essa humilhação, eu nunca serei capaz de me desculpar o suficiente. Ele abriu a pasta e a colocou na mesa de centro, virando-a para que ela pudesse ver o conteúdo. Havia documentos, a escritura de um apartamento luxuoso no bairro mais charmoso da cidade, extratos bancários de uma conta de investimento multimilionária em nome dela, e um documento final preparado por seus advogados. Isso, disse ele apontando para o último documento, é a anulação de qualquer acordo pré-nupcial que assinamos. Ele te desliga de qualquer obrigação para comigo. Estes outros documentos, ele gesticulou para a escritura e os extratos, são seus, incondicionalmente. Eles não são um pagamento, Vanessa. Nada no mundo poderia pagar pelo presente que você me deu, pela força que você demonstrou. Eles são a prova de que você nunca foi minha prisioneira. São a sua independência, sua liberdade. Vanessa olhava para os papéis, as palavras dele a atingindo, mas a realidade ainda não se encaixando. Então era verdade. Ele a estava mandando embora. A dor foi tão intensa que ela sentiu uma tontura, mas Jefferson não havia terminado. Ele se levantou da poltrona, mas em vez de se afastar, ele se ajoelhou no tapete à frente dela. Um homem daquele tamanho, daquele poder, de joelhos. Ele pegou as mãos frias dela entre as suas, e o calor de seu toque era a única coisa que a mantinha ancorada na realidade. O contrato original está morto, disse ele, os olhos cinzentos, agora quentes e brilhantes, fixos nos dela. Eu o destruí, mas estou aqui de joelhos, para te fazer uma nova proposta. Não um acordo, mas um pedido, do fundo da minha alma. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Vanessa, enquanto a compreensão, como o nascer do sol, começava a dissipar a escuridão de seu medo. Vanessa, case-se comigo, disse ele, a voz embargada pela emoção. Case-se comigo de verdade, não porque um papel diz que você deve, não por gratidão, e certamente não por obrigação. Case-se comigo, porque dividimos o medo em um corredor de hospital e encontramos força um no outro. Case-se comigo, porque transformamos esta casa fria em um lar com o som do choro da nossa filha. Case-se comigo, porque em algum momento durante esta loucura, eu me apaixonei por você de uma forma tão completa e irrevogável que não consigo mais imaginar minha vida sem o seu sorriso, sem a sua força, sem você. Ele apertou as mãos dela. Eu não estou pedindo que você fique por obrigação. Sua liberdade está ali, naquela mesa. Você pode pegá-la e ir embora agora e eu entenderei. Mas eu estou implorando para que você escolha ficar. Escolha a mim. Escolha a nossa família. Construa uma vida comigo, não baseada em um contrato, mas em amor, respeito e na devoção que sinto por você e por nossa filha. Você me daria essa honra? As lágrimas de Vanessa agora eram de pura e avassaladora felicidade. A liberdade que ele lhe oferecia não era uma sentença de exílio, mas a chave final que destrancava seu coração. Livre de qualquer dívida, livre de qualquer acordo, ela era finalmente livre para fazer sua escolha. E nunca houve escolha mais fácil em sua vida. Sim, ela sussurrou, a voz rompendo em um soluço de alegria. Sim, 1000 vezes. Sim. Ele fechou os olhos por um momento, o alívio inundando seu rosto. Então ele a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seu pescoço, e ela sentiu os ombros dele tremerem. Ele a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo, e naquele momento, Vanessa soube que havia encontrado seu lar. A história deles não terminou ali. Ela apenas começou. Anos depois, em uma tarde ensolarada de primavera, o jardim da mansão, antes um espaço silencioso e impecável, estava cheio de risadas. Jefferson empurrava uma Isis de 5 anos, com os mesmos cabelos escuros e olhos determinados do pai, em um balanço que ele mesmo construíra. Vanessa, grávida de seu segundo filho, observava de um banco, o coração transbordando de um amor sereno e profundo. Samuel estava ao seu lado, segurando a mão de sua noiva, o olhar para Jefferson agora cheio de respeito
e um carinho genuíno de cunhado. A família que nascera de um contrato frio e de uma proposta chocante havia florescido, regada por lágrimas, provada pelo fogo e, finalmente, forjada não no papel, mas no coração. O amor, eles descobriram, nem sempre começa como um conto de fadas, mas às vezes é nos começos mais improváveis que ele encontra seu caminho mais verdadeiro e duradouro. E assim termina a história de Vanessa e Jefferson, onde um contrato de negócios se desfez para dar lugar a uma família de verdade. E aí, gostou? Se essa trama, que nos mostrou que a mais poderosa declaração de amor pode ser um ato de coragem, te prendeu e emocionou, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.